Para quem trabalha na área de tecnologia, é bem comum a gente participar de comunidades, eventos e tá sempre lendo sobre a área nas redes sociais. E acontece que às vezes parece que a gente acaba meio que esquecendo que existem um monte de outras pessoas que fazem trabalhos bem diferentes dos nossos e não pensa tanto sobre elas. Na minha última viagem para a Estônia, eu entrevistei várias pessoas diferentes que conheci por lá e entre elas estava o Vinícius, um cara de BH que se formou em Relações Internacionais e hoje é oficial de chancelaria na Embaixada Brasileira na Estônia. E o trabalho dele é um pouco, digamos, curioso, pelo menos para mim. De forma bem resumida, ele tem que espalhar a palavra do Brasil na Estônia, através de várias iniciativas diferentes, como festivais de cinema e cultura, fazendo com que o Brasil seja mais conhecido pela Estônia. E aí a gente pode pensar, né? Nossa, mas que trabalho esquisito. Por que é que alguém faria isso? Qual é o interesse de um país nesse sentido? E aí eu te pergunto, por que você acha que a gente tem tanta referência de conteúdo estadunidense aqui no país? Por que a gente cresce assistindo tanto filme americano, tantas séries, e acaba consumindo mais muita coisa da cultura norte-americana do que brasileira mesmo? Pois bem, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas não é algo natural, entre aspas. Isso é um trabalho que os Estados Unidos já fazem há muitos e muitos anos de exportar a cultura deles com vários objetivos diferentes. Inclusive eu tenho uma recomendação de podcast que fala sobre isso, que eu vou deixar para você lá no finalzinho desse episódio, tá? Mas agora, vamos conversar aqui com o Vinícius, entender como é que foi que ele chegou na Estônia, qual é o trabalho dele e o seu ponto de vista sobre a vida nesse país do norte europeu. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, uma vida sem raízes. O que faz um oficial de chancelaria da Embaixada Brasileira. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Alvarenga Fernandes. Eu sou oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. Eu trabalho na Embaixada do Brasil aqui em Tallinn, na Estônia. Meu cargo aqui, minha função eu sou adito cultural e também adito cultural educacional e também chefe do setor de administração e da gestão financeira da Embaixada. E cara, como é que você veio parar na Estônia? Basicamente foi questões familiares. Sou casado com uma estoniana e tenho um filho metade estoniana. Só que a nossa vida de Ministério das Relações Exteriores, a gente mora no mundo inteiro, né? Então, a gente tem essa constante mudança na nossa vida de migrações, né? Então, minha esposa, a gente conheceu na Suíça. Ela é estoniana, a gente se conheceu lá, já tem 2009 que a gente se conheceu. Então, já tem um bom tempo. Eu já conheci a Estônia desde que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E aí, depois ela foi pro Japão comigo, a gente se casou na Suíça, ela foi pro Japão comigo e meu filho nasceu lá no Japão. Mas aí a gente voltou pro Brasil, a gente passou um tempinho no Brasil e aí a gente tinha essa ideia, né, de vir pra cá em algum momento, como a gente tem a Embaixada do Brasil aqui, a gente tinha essa possibilidade. Apesar de ser uma embaixada pequena, né, então nem sempre é fácil a gente ter uma vaga disponível, porque normalmente fica ocupado, assim. Aí como apareceu essa vaga e uma pessoa estava saindo aqui, um colega, a gente viu que era uma oportunidade dela vir para casa dela, né? Depois de muitos anos, ela mora muito tempo fora também, morou nos Estados Unidos antes, então ela tá muito tempo fora. É um retorno para ela e para mim uma chance de tentar aprender a língua, né? Que acho que é o mais difícil, a missão mais difícil. E o trabalho aqui parece que, desde antes, parecia que seria desafiador, né? Ah tá, o seu filho é registrado no Japão, então. Ele é registrado, mas o Japão não concede cidadania. Mesmo os filhos de japoneses que são nascidos fora do Japão, eles não são japoneses, automaticamente. E também não adianta você só nascer no Japão também, você tem que ser filho e nascer no Japão, isso é língua e sangue, né? Quando que você saiu do país mesmo, né? Você se formou e já foi logo pra fora? Eu me formei, aí eu passei no concurso do Itamaraty, né? E aí eu fiquei 4 anos lá em Brasília. Aí nesse período eu passei, a gente tem um treinamento, não um treinamento, eu chamava de estágio na época, mas era uma missão transitória que a gente chama, lá em Doha, no Catar. Eu fiquei 3 meses lá. Isso foi 2007, 2008, já tem um tempo já que eu tô no ministério. E aí depois em 2008 eu fui pra Suíça. Eu fiquei até 2014, e aí fui pro Japão.
Aí voltei pro Brasil, fiquei 2 anos no Brasil e agora vai próximo de 2 anos aqui. Pô, cara, mas assim, eu preciso confessar que eu conheço muito pouco do tipo de trabalho que você faz. Como é que funciona? Você passa num concurso do Itamaraty e as vagas vão abrindo, já tem várias vagas abertas, como é que funciona? Tem 2 carreiras de nível, são algumas carreiras do Itamaraty, mas 2 de nível superior, que é a diplomata, né, que acho que é mais clássica, e tem a segunda que é oficial de chancelaria, que muita gente não conhece, e era, na verdade, até quando eu fiz a prova, eu nem sabia o que era. Eu estudei relações internacionais, e eu fiz meio que tinha amigos fazendo, passei. E aí, desde isso, eu me identifiquei, pelo menos com as posições que eu tive, e acabei ficando e gostando, né? A gente tem muitos desafios tanto de mudar e morar fora, como de tipo de trabalho que a gente faz. Uma constante mudança e constante aprendizado, na verdade. Então, eu já trabalhei com várias áreas. Por exemplo, cultural é a minha primeira vez que eu estou trabalhando. Eu já trabalhei com cooperação internacional. Então, você faz um trabalho para ser servidor público, né? Do Itamaraty, só que você vai ocupar a posição ou o assunto dependendo da necessidade e de como, das vagas, de onde estão precisando. Então, sempre tem um pouco de uma competição interna, né? De uma seleção interna para as vagas. Em Brasília, normalmente, você vai para os diferentes departamentos, né? Do Ministério lá em Brasília, do Itamaraty. E no exterior, tem algumas regras de quais países você pode ir, para que você não faça só, por exemplo, países normalmente mais visados, né? Todo mundo pensa Europa, Estados Unidos, mas tem regras, por exemplo, depois de um país tipo A, que são os mais buscados, você só pode ir para um B, C ou D. Eles elencam os países, nem sempre é por qualidade de vida, muitas vezes é por distância, dificuldade em retorno ao país, ou língua. Então tem vários critérios. Isso acaba mudando algumas vezes. Por exemplo, aqui em Tallinn já foi C, que é um tipo que tem mais atrativos, assim, eles auxiliavam melhor, por exemplo, moradia, então tinha algumas vantagens. Aí hoje já subiu para B, depois que passou para ser Estônia virou União Europeia, né? Entrou para a União Europeia, qualidade de vida muito boa, então tanto é que os brasileiros estão vindo para cá. Né? E aí você pode ficar aqui o tempo que quiser, ou tem um tempo específico estabelecido, um mínimo, um máximo de tempo para você ficar no país? Normalmente tem prazos máximos, né? Tem prazos mínimo. Na verdade, a gente sempre pode sair quando a gente se tiver algum problema, mas o mínimo pedido são 2 anos. Porque se você sai antes, você tem porque eles bancam, por exemplo, a mudança, uma parte da mudança, o Ministério ajuda com algumas partes. Então, para que não fique sempre mudando e não incorra em, por exemplo, prejuízo para a administração pública, então você tem que ficar no mínimo 2 anos. Senão você tem que devolver uma parte do que eles pagaram, então tem algumas regras. E a gente, no meu caso, dos diplomatas, eles podem ficar 3 anos, é um pouco mais curto. No nosso caso, como a gente é um corpo mais técnico, a gente pode ficar até 5 anos. Mas depois de 5 anos, a gente é obrigado a sair. E aí, por exemplo, como eu tinha ido pra Suíça, acabei ficando um pouquinho mais de 5 anos. Aí eu fui pro Japão, fiquei 4 anos e meio. Aí depois, quando completa 10 anos, a gente é obrigado também a voltar pro Brasil. Eu fiz 2 anos de Brasil, aí agora eu posso ficar até 5 anos aqui também. E Vinícius, como que é viver uma vida assim, praticamente sem raízes, né? O tempo inteiro você tá mudando de país e não se fixando num lugar só. É bem difícil, é curioso assim, porque eu de Belo Horizonte, eu nunca tinha nem viajado pro exterior antes, né? Minha família, assim, a gente ia, o máximo que eu ia era pra Cabo Frio e Guarapari, lá em Belo Horizonte, lá de Minas, né? O pessoal muito comum. E assim, eu fiz relações internacionais meio assim, por gostar mais dos temas do que necessariamente nem pensava em ser diplomata, na verdade, né? Não tinha mas eu gostava dos temas, relação à política internacional, história, eram temas que eu já gostava desde a época de estudos, né? Mas depois que eu entrei, minha primeira vez fora a trabalho, eu achei muito estimulante, assim, esse contato e sempre com uma visão de Brasil. Que uma coisa quando talvez você vai morar como, não sei, você arruma um trabalho no exterior, que você vai como você, né, esse indivíduo ali, e acho que tem seus desafios, mas tem também, talvez você não esteja tão preso, eu não tive essa experiência, mas eu fui já como uma perspectiva de representando o governo brasileiro. Por um lado, talvez seja mais... tem uma facilidade porque você tem uma proteção, né? Você já vai com empregos. Mas por outro, assim, você tem essas regras, por exemplo, de ter que mudar sempre. Então, quando você começa, às vezes você está começando a criar amizades, conhecendo as pessoas, aprender a língua, aí você é obrigado a sair, né? Então, tem essas coisas um pouco abruptas. Mas eu acabei me adaptando, assim. Hoje eu gosto bastante, muito dessa... Acho que eu tenho uma tendência a ficar incomodado em ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então, essa oportunidade de não só
só mudar de país, como mudar de área de atuação, assim, eu acho incrível, assim. E cara, o que é que você faz hoje? Conta um pouco mais sobre o seu trabalho, o seu dia a dia aqui na embaixada. Cada lugar que eu estive, eu acabei fazendo um trabalho diferente. Lá na Suíça, eu estava em Genebra, né? A gente trabalhava com organismos internacionais relacionados à ONU. Lá em Tóquio, eu fui trabalhar com o setor consular, na área consular. Eu estava no consulado de Tóquio, é um consulado enorme. Eu acho que é o 4º maior consulado brasileiro. Então a gente lidava com assuntos consulares. E hoje aqui eu fui, como embaixada pequena, a gente acaba acumulando algumas áreas, né? A principal talvez seja essa parte administrativa e gestão, porque no órgãos públicos acho que tem essa questão burocrática, né? Que a gente tem que seguir várias normas brasileiras, né? E o mais desafiante tem sido essa área de cooperação cultural e educacional. Cultural, basicamente, o trabalho tem sido conseguir trazer para a Estônia e mostrar para os estonianos um pouco da cultura brasileira, né? Ter esse esforço, né, de divulgação da cultura do Brasil. Acho que aqui na Estônia é um lugar legal para isso, porque eles não conhecem tanto de Brasil, como talvez acho que outros centros europeus aqui, né? Então isso tem sido interessante. Só que é desafiador também, porque os brasileiros também não conhecem tanto. É um mercado pequeno, né? Então não é tão atrativo comercialmente, mas tem sido super interessante, assim, descobrir. A gente fez ano passado, por exemplo, teve um festival de cinema que é bem grande aqui, que eu até antes eu não conhecia, que chama POF, Black Nights, o festival, que é um dos 15 festivais de cinema competitivos do mundo. Então ele estaria linkado, por exemplo, a Cannes e outros, né? E aí a gente conseguiu fazer o Brasil foi o spotlight do evento ano passado. E foi assim, foi um ano de eu aprendendo, eu nunca tinha trabalhado com isso, com cinema, então a gente fez muitos contatos lá no Brasil, com o pessoal, por exemplo, do Cinema do Brasil. A Ancine estava um pouco para baixo, né? Na verdade quase estava inexistente, né? No governo anterior. Então foi mais desafiador ainda, a gente não tinha muita verba, né? Então acabou, mas foi isso. A gente conseguiu trazer vários diretores, teve várias estreias de filmes brasileiros aqui. Um filme brasileiro, inclusive, ganhou um prêmio aqui no festival, veio o Daniel de Oliveira e o Sérgio Machado, o diretor Sérgio Machado, o ator Daniel de Oliveira. Aí eles ganharam Ilha do Desejo. Eu fico pensando no nome em inglês aqui. Ilha do Desejo, eu acho que é o nome do filme. Estreou no Brasil agora. E se você trabalha na área de tecnologia ou pensa em trabalhar, tenho certeza que já imaginou a possibilidade de encontrar uma vaga para uma empresa de fora do país para ganhar em euro, dólar, que você já deve ter ouvido falar que costuma ser bem bom. E nesse momento, você vai precisar de alguma maneira de receber o seu dinheiro do exterior. É aí que a Husky pode te ajudar. A Husky é patrocinadora desse podcast. Eles fazem um trabalho muito bom para quem recebe em moeda estrangeira. Basicamente, eles conseguem transferir o seu dinheiro lá de fora para sua conta PJ sem complicações, de uma maneira bem fácil, rápida e o melhor, você não precisa pagar nada para abrir sua conta lá. A taxa que eles cobram para você transferir o seu dinheiro é uma das menores do mercado, 0,5%, isso mesmo, 0,5%. E se você abrir a sua conta usando o link que tem aqui na descrição, você vai pagar 0 na primeira transferência. Absolutamente nada. Eu sou usuário da Husky, gosto muito de usar o produto deles e abrindo sua conta lá, indiretamente você vai estar apoiando o podcast aqui para que eles continuem sendo patrocinadores e eu consiga entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição e abra sua conta lá. E como é que funciona para trazer as pessoas para cá, para esses eventos e iniciativas que vocês organizam? Principalmente aqui, nós somos poucos, basicamente eu quase trabalho sozinho nessa área aqui na embaixada. Então a gente trabalha muito com parceria, então a gente precisa de, por exemplo, nesses casos, a maior parte são eventos que já são organizados aqui na Estônia, e eles entram em contato conosco, ou a gente entra em contato com eles, isso depende, né? No caso do POF, eles tinham entrado em contato conosco demonstrando interesse, o Brasil ter uma abertura maior, né, no festival. Então, acho que nesse caso, coincidiu, né? Talvez pessoas com empregos, entre aspas, mais tradicionais devem estar se perguntando, nossa, mas que trabalho esquisito, né? Pra que trazer gente do Brasil pra Estônia? Qual que é o propósito disso? Primeiro, para o Brasil conhecer um pouco da Estônia,
Mas muito, a maior parte, né, para o estoniano ou quem está aqui, né, o estrangeiro aqui, conhecer a cultura brasileira. A gente fala muito, tem esse conceito de soft power, né, que a presença cultural dos países no exterior, ela tem ganhos que vão muito além de só aquela amar, gostar de uma música, de um filme, e muitas vezes também até acompanha com isso muita coisa comercial, né? Você, por exemplo, alguém que ouviu uma música bossa nova, começa a querer saber comprar uma camisa, comprar um CD não mais, né? Ouvir uma música, consumir mais alguma coisa do Brasil, aí pensa, vou visitar o Brasil, tem essa parte comercial de turismo, né? Mas aí também tem a parte da presença brasileira, o país engrandece, né? Então, quanto mais... os Estados Unidos, acho que sempre fez isso, né? Com os filmes, a indústria de entretenimento americana, né? No filme deles aparece lá o McDonald's, então, assim, é todo um pacote, né? E isso eu vi, agora trabalhando nessa área, a gente sente um pouco mais isso, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui nesse festival de cinema, né? A gente fez uma recepção com produtos brasileiros, salgadinho, pão de queijo, coxinha, caipirinha, guaraná. E aí a gente viu, por exemplo, diretores do mundo inteiro passando ali, vendo o Brasil, vendo a embaixada presente, vendo os filmes brasileiros aparecendo. Então, assim, isso tudo é um conjunto, né? Então você vê que isso amplia, né, nossa participação. Aí os brasileiros que estão morando aqui, por exemplo, veem que tem um festival, acompanham, mas aí o estoniano que trabalha com ele, por exemplo, que conheceu o brasileiro, vai ver, não, peraí, o Brasil também produz filme legal. Eu nunca ouvi falar, nunca vi nenhum filme, não, vi Cidade de Deus, sabe? Então é toda tudo acaba sendo um pouco conectado. É legal, por isso que eu acho que a gente acaba tendo essa visão, assim, mais ampla, né? Acho que o Ministério, trabalhando em várias áreas, ajuda a gente a perceber essas conexões, né? Por isso que a gente nem especializa tanto, mas a gente consegue ver essas ligações, né? De uma área cultural com uma área comercial, uma área de cooperação. E acho que é essa a ideia do Brasil com a sua política externa, né? Pô, queria trabalhar com isso, conforme você vai falando aí, parece ser algo muito legal. Mas assim, eu tô falando o lado bom, né? Minha avó fez 90, teve uma festa de 90 anos em Belo Horizonte ontem, e a gente não conseguiu ir, foi uma festa enorme, e ela tava super, super feliz. Ligou, você não vai vir? Falei, pô, vó, acabei de estar aí no final do ano, a gente tenta ir, mas perrengue, né, pra ir pro Brasil agora, conexões, 2 dias de viagem, passagens caríssimas, né? A gente não tem passagem paga, não é tudo assim, o mundo não é tudo flores não, né? E sobre a área de tecnologia e o ambiente de startups por aqui? O que você vê e sente no país? Ciência e tecnologia não é minha área, mas é um dos carros-chefes aqui, talvez maior razão da Embaixada estar aqui também. Além dos brasileiros, agora acho que a presença já são 706 brasileiros oficialmente aqui, mas a gente estima que tenha mais, além desse apoio aos brasileiros aqui, mas realmente a cooperação ciência e tecnologia e startups aqui tem movimentado muito. A gente tem recebido muitas delegações brasileiras para cá, governamentais, empresariais, educacionais, né, universidades. A Estônia saiu na frente, né, apesar de ser um país pequeno, né, acho que eles souberam lá atrás, né, mesmo antes do período da União Soviética, né, acho que eles já investiam em educação. A questão educacional aqui sempre foi muito forte. Historicamente, a Estônia tem essa tradição, né, a Universidade de Tartu, depois a Universidade de Tallinn aqui, sempre tiveram uma presença forte até na formação do Estado estoniano. E desde lá, e mais recentemente, né, eles continuam investindo muito em educação e eles escolheram esse foco, talvez, né, de por um lado, ser um país tecnológico, então eles investiram muito nessa parte na governança, né, governança digital, o governo voltado para isso, mas também de criar, e eles viram assim que as coisas têm que andar em conjunto, né, é um país liberal, de certa forma, economicamente, né? Então tem vários incentivos para atração de capital, de investimento. Acho que essa matéria-prima humana e as condições, eu falei, né? A preparação educacional. Então as pessoas são capacitadas aqui, eles treinaram muitos anos, né? As pessoas formaram muita gente interessada na área de TI e capacitada. Então eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? E começaram as grandes empresas na área de tecnologia, Skype, etc, né? Agora a Wise, TransferWise, a Wise, que é a que tem maior número de brasileiros, só na Wise a gente tem mais de 100 brasileiros trabalhando hoje. E, assim, para um país desse tamanho, né, para um país tão pequeno e ter talvez o maior número per capita não sei se é de startups, mas de unicórnios, e o governo continua promovendo.
E o que você mais gosta da vida no geral aqui, Vinícius? Do verão. Depois de 2 invernos, a gente fica muito tempo esperando chegar. A gente brinca aquela música dos Beatles, Here Comes the Sun. Ela começa a fazer um sentido totalmente diferente quando você tá num país desse, né? Porque assim, é muito longo. Eu nem tenho tanto problema com frio. Frio, eu já morei na Suíça, era frio também, nevava e tal. Mas aqui é muito longo, parece que não acaba. E na hora que você acha que tá acabando, tá chegando primavera. Todos os países da Europa, todos na primavera, isso assim, agora é primavera, não, -2? Pô, cara, de novo. Mas assim, essa é brincadeira, né? Na verdade, o país acho que tá crescendo bastante, acho que a qualidade de vida tem melhorado demais. Pra gente, que acho que a gente que é brasileiro, a gente valoriza isso muito, né? De se poder andar na rua sem preocupação, de madrugada, às vezes você deixa um celular na mesa, sabe? É uma sensação muito boa. E assim, além disso, assim, tem toda essa parte cultural da Estônia, eu que trabalho diretamente com isso, eles são muito ativos. O ano inteiro você tem uma música que é uma coisa muito importante para eles, então tem eventos o tempo todo, jazz, música clássica, música eletrônica, a parte cultural, então a vida cultural que é muito animada, talvez até mais do que outras cidades aqui na Europa, né? Isso é uma parte super legal, assim, acho que talvez os brasileiros que desconheciam, né, e acabaram vindo aqui meio no oportunidade e tal, talvez gostem hoje que veem isso também, eu acho, que o tanto que o país oferece, né, e a cidade de Tallinn especificamente, mas acho que o país inteiro, assim, a qualidade de vida, a tranquilidade. Esse negócio da tranquilidade e de ser tudo muito seguro, eu confesso que é até um pouco estranho pra gente brasileiro. Eu tô aqui com a minha esposa e com a minha filha também, de 16 anos, e esses dias a gente foi num bar aqui com uns amigos e era meio tarde já, ela tava entediada, não queria ficar lá, queria voltar pro apartamento, e eu falei, vai. Isso quase meia-noite, e ela a mais de 1 quilômetro de onde a gente tava, e ela foi tranquilamente, sem problema nenhum, chegou lá e tá tudo bem. Eu acho que nesse ponto, acho que eu dei muita sorte que eu fui de Suíça pro Japão, que também ir pra cá. Então, assim, eu tô meio até mal acostumado, que eu vou pro Brasil, eu tenho que ficar atento, assim, pra não esquecer como que... de ficar pelo menos... Não, mas acho que eu tenho uma visão positiva nossa do Brasil também. Eu vejo, assim, o governo trazendo, por exemplo, gente de vários estados vindo aqui aprender, assim, cooperar com a Estônia na questão de tecnologia, questão educacional. Há pouco tempo a gente recebeu o governador do Piauí aqui, ele veio conhecer não só... A intenção principal sempre é a parte e-governance, né? E também o ambiente startups, o ambiente empresarial. Conhecer a parte educacional. Então a gente vê, assim, que o país tá se esforçando para também melhorar em, assim, vários aspectos. Eu tenho uma visão, assim, um dia a gente vai ter essa peace of mind, né? Essa tranquilidade também. Assim como o Vinícius, eu espero que um dia a gente consiga chegar perto dessa segurança e tudo mais que a gente tem na Estônia e em outros países. Óbvio que eu sei que é um problema complexo e que a gente precisa de muito para chegar próximo disso, mas eu tenho esperança. Queria agradecer ao Vinícius por essa entrevista que ele me deu. Foi muito legal conversar com ele, de verdade. Uma das entrevistas mais interessantes que eu já fiz aqui pro podcast. E lá no começo eu tinha comentado que ia dar uma indicação de podcast aqui no fim, né? Pois bem, você conhece uma música de uma banda chamada Scorpions com o título Wind of Change? Essa música estourou na época que rolou a queda do Muro de Berlim e ela fala sobre ventos de mudança, esperança e por aí vai. E existe uma teoria da conspiração de que essa música foi escrita pelo governo americano e usada como uma ferramenta cultural dentro da Rússia e antiga União Soviética. Uma história meio maluca, mas no final do podcast você fica um pouco na dúvida, dada as evidências que as pessoas trazem ali. E eu tô recomendando esse podcast para você, porque além dessa história, fala-se muito sobre esse trabalho de levar a cultura dos Estados Unidos pro mundo como um todo, e como o país vem fazendo isso já há muitos e muitos anos, pelo menos desde o início do século. Esse trabalho de pegar músicos, artistas, e pessoas do país que criam coisas notáveis e levar elas para outros países, exportando a cultura americana. O podcast é em inglês e é muito, muito, muito bacana, um dos meus preferidos. Eu vou deixar o link para quem quiser ouvir
aqui na descrição. No mais, obrigado para você, jovem, que ouviu até aqui, e eu te vejo em breve. Tchau!